Com muito prazer que a PUC TV entrevista Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova. Tudo bem, presidente? Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui. Estou à sua disposição. Vamos lá. Presidente, recentemente o Vila Nova recebeu algumas propostas de SAF e mais recente teve uma que teve até agradou um pouco mais o conselho do clube. Só que o que ainda falta para o Vila virar SAF? Para alguma proposta agradar? E se o Vila vira SAF? Olha, a expectativa é essa, né? Acredito muito nesse modelo aí, nós acreditamos aqui, internamente falando. O que precisa é a proposta chegar num termo que, vamos dizer, ser dentro do bom senso. Lógico que nós não estamos falando aqui de superfaturar, de vamos dizer, idealizar o que nós estamos querendo, porém dentro de um patamar que a gente acha sendo justo para o Vila e que venha realmente um projeto que venha mudar realmente o patamar do clube. Então, enquanto não chega essa proposta, nós não estamos no desespero, nem com a faca no pescoço para ficar como aí aventureiro pegando qualquer tipo de situação. Não é a primeira proposta, já chegaram outras. É uma proposta que ela vem bem estruturada, vamos dizer assim, dentro dos pontos que a gente acredita como sendo premissas necessárias para o investimento, porém, o valor a ser investido ainda aquém. E, posterior a isso, também vai ser necessário que o investidor apresente as garantias de que ele vai dar conta de executar o que ele está prometendo. E nós estamos nesse processo de negociação conduzido aí pelo presidente do conselho do clube. Com esse cenário atual do futebol, as SAFs, né, cada vez mais clubes, o mercado inflacionado, o futuro do Vila Nova ele depende de fato de virar uma SAF, pelo menos no futebol, ou o Vila consegue ainda continuar da forma que está hoje? Olha, lógico que uma SAF ela pode encurtar o processo, mas nós também temos SAFs aí que gastou muito dinheiro, e que terminou a competição atrás de nós. Então, isso também não é solução, mesmo porque daqui a pouco nós vamos ter, vamos dizer, inúmeros clubes no modelo SAF e não vão ser todos que vão ganhar. A vitória, o título, ela vai estar reservado para um. Então, a gente acredita no modelo, acha que isso traz um investimento, capital que te gera ali, encurtar o seu caminho, mas o clube, como modelo associativo, nos últimos 5 anos cresceu demais também. Então, a gente, assim como vários outros casos pelo país também, de clubes associativos que também tiveram e têm seu, vamos dizer assim, seu êxito. Guardadas as proporções, nós temos aí Flamengo, nós temos Palmeiras. E, enfim, não necessariamente para você ter o sucesso você precisa mudar seu modelo. O que eu quero dizer é que esse modelo SAF, com a injeção de capital, ele pode te encurtar o prazo para te levar a esse sucesso. Desde que com boas pessoas, não pode ser com aventureiros, vamos dizer, cumprindo ali os investimentos que a gente julga pertinentes para isso. Presidente, o Campeonato Goiano está chegando, o Vila Nova tem um jejum que incomoda, ficou um longo período até sem disputar as finais, recentemente já chegou em 2 finais. Como que chega o Vila para esse Campeonato Goiano e quais são as chances do Vila no Goianão? Olha, a gente chega, vamos dizer assim, de certa forma, mais, vamos dizer assim, teoricamente falando, em condições melhores do que os outros anos para o início da competição, e eu digo isso, o melhor que eu falo, em ter ali a possibilidade de ter um elenco mais robusto. Então, isso por si só gera para nós aí uma crença de que a gente possa fazer um bom campeonato. Então, é essa expectativa que a gente tem, estamos fazendo um investimento aí para a gente ter esse elenco, como eu disse, mais robusto, e essa necessidade por título, ela existe. Nós temos aí essa expectativa e essa vontade, essa gana para isso. Só que é um campeonato que tem equipes com investimento hoje muito maior do que o nosso, mas que nós vamos buscar, com muito respeito, adversários que hoje, apesar às vezes de não ter o investimento até que o nosso, mas que podem sim montar equipes competitivas, como as equipes do interior do estado, montar equipes competitivas que pode também desbancar, vamos dizer,
as equipes da capital. Então, é um campeonato que a gente precisa de estar preparado, com muito respeito, mas nós vamos muito firme em busca dos nossos objetivos. A gente fala de Campeonato Goiano, fala de clássico, né, consequentemente. O clássico com duas torcidas, ele é possível? Olha, é a minha vontade. Se ele é possível, aí já não depende, vamos dizer assim, que é possível é. Basta as autoridades entenderem que é oportuno. Então, se elas entenderem que é oportuno, nós aqui vamos estar lutando por isso. Como nós seremos, no caso específico, contra o nosso maior rival, o mandante, nós já, de antemão, nós já abrimos essa possibilidade do Serra Dourada, de abrir para duas torcidas, de colocarmos ali o estádio meio a meio, de aproveitar os 50 anos do Serra Dourada, talvez vai ser o último ano nessa modelagem antiga dele, e eu acho que o futebol goiano depende muito dessa movimentação também dos clássicos, esse engajamento, porque isso reverbera, vamos dizer, no futebol goiano. A gente fala dos clássicos com as duas torcidas e os órgãos de segurança pública sempre pensam na parte das organizadas. O senhor tem uma abertura com a torcida organizada do Vila, do diálogo? Por parte deles, há uma sinalização de que vão colaborar para não ocorra episódios de violência? Amigo, vamos dizer, por parte, eu acredito até da diretoria da torcida, eu acho que ela tem esse ânimo aí de realizar, sabe que isso também é importante para o futebol goiano, importante para o clube, mas não tem, vamos dizer assim, seria um contrassenso da minha parte falar que eles vão conseguir controlar 1.000, 2.000, 3.000 integrantes que cada uma tem. Isso eu estou falando não só do Vila, mas qualquer outra. É um contrassenso atribuir, vamos dizer, a eles aí essa responsabilidade de conter aí essas pessoas que vão ali com aquele sentimento de grupo, rivalidade, pessoas do mais tipo de educação possível, falar que, vamos dizer, que vai conseguir controlar. O que vai controlar muito é trabalho preventivo das forças de segurança pública, são vamos dizer assim, as medidas de repressão, caso venha acontecer, porque problema não tem só no futebol. Se você for num carnaval, tem tanto problema, às vezes até mais do que numa partida de futebol. Às vezes numa festa de Réveillon. Então, vamos dizer assim, o futebol se leva ali para um lado de exposição, em que fica gerando esse sentimento aí, mas esses problemas, eles não são, vamos dizer assim, exclusivos de uma partida de futebol. Então, é a repressão, é a punição de quem infringir as regras, as leis. O senhor falou do Serra Dourada. O Vila pretende mandar outros jogos, além dos clássicos, no estádio Serra Dourada em 2025? A priori, esse jogo, esse clássico, a gente pretende mandar lá. E aí, no transcorrer do ano, caso tenha alguma partida que a gente julgue oportuna a realizar naquele espaço, nós vamos estar fazendo, avaliando sempre ali a questão de custo-benefício. O Vila Nova está confirmado na Copa Verde do ano que vem? Nós vamos disputar sim a Copa Verde. Nem que seja com a nossa equipe sub-20, mas nós vamos disputar porque a gente entende que é importante participarmos do máximo de competições. Nós precisamos arrecadar, nós precisamos jogar, precisamos pôr um ou outro atleta para performar nessa competição e nós vamos fazer. Nesse ano de 2024, em alguma entrevista, o senhor disse que o Vila tinha um dos menores orçamentos da Série B, uma das menores folhas. Para esse ano, a Série B desse ano, o Vila chega dessa forma também ou mudou alguma situação? Não mudou. Continuamos ali como sendo das menores folhas da competição. Trabalhando incansavelmente, cada ano nós evoluímos mais. O clube em si, como um todo, em todos os departamentos, evolui. E aí a gente buscar minimizar os erros e fazer o nosso melhor com equipes competitivas para a gente chegar a esses objetivos. Porque, lógico que a limitação financeira ela te impõe ali algumas restrições, sim. Mas quantas equipes com investimento muito maior do que o nosso perderam para nós no campeonato? E que, inclusive, ficaram no final do campeonato atrás de nós. Então, é continuar trabalhando, buscando o envolvimento com o torcedor, criando uma atmosfera positiva, porque isso nos aproxima do objetivo. E
quanto mais a gente estiver próximo desse objetivo, uma hora a bola vai entrar e nós vamos conquistar o nosso sonho aí, que é de disputar essa Série A do Campeonato Brasileiro aí, que desde 1985 a gente não disputa. Esse ano na Série B não vai ter nenhum dos 12 grandes, e a gente sabe que quando isso acontece há uma certa preocupação com relação a direitos de TV, né, um interesse menor. Isso preocupa o Vila? Como é que está essa situação dos direitos televisivos? Olha, há uma preocupação, porém, nós participamos de uma liga, no qual essa liga ela já tem um valor mínimo, já, vamos dizer, garantido para as equipes. Então, a gente se apega a isso. Não estamos fazendo loucuras, mas lógico que isso aí gera uma preocupação, porém, como eu te disse, ele é também um campeonato importante. O campeonato em si não só, porque não tem um dos 12 grandes, não, eu considero aí o Atlético Paranaense tranquilamente aí, entre uma das 12 maiores equipes do país, mas o campeonato em si é um campeonato, vamos dizer, a segunda divisão do país do futebol. Então, ela tem que ser o valor. Ela precisa também ser pensada dessa forma, ser trabalhada dessa forma, ser vendida dessa forma. Mas se você falar para mim assim, que dorme tranquilo, a gente não dorme tranquilo. Mas nós estamos considerando que em 2025 a gente vai ter pelo menos o que nós tivemos em 2024. Falando agora da próxima temporada, a escolha do Rafael Lacerda, por que Rafael Lacerda? Quais os critérios para a escolha dele? Treinador com conteúdo, treinador promissor, emergente, que tem o perfil do clube, que sabe trabalhar com atletas vindo de categorias de base, que sabe trabalhar com dificuldade, que esteve na competição num time com condições inferiores à nossa, com dificuldades muito maiores do que a nossa, e fez uma competição justa. A gente acredita que esse é o perfil do treinador que faz com que times igual nós, com limitações, possa conquistar o objetivo, que é com trabalho, com dedicação, com humildade, com conhecimento. E isso ele tem. Falando das contratações, o Poveda não está 100% acertado ainda, né, mas está encaminhado. Ele vai ser a grande contratação do Vila para o início da temporada? A grande contratação é o grupo. Aqui não se faz nada sozinho. Aqui não tem ninguém ganhando muito além dos outros. Aqui é o trabalho. Entendeu? Então a gente valoriza desde o atleta que vem com vamos dizer assim, com menor know-how, vamos dizer assim, com menor histórico, mas ele pode chegar aqui e performar mais do que, vamos dizer assim, o atleta que já tem uma história maior. Então, nós estamos, sim, trazendo atletas também que têm a sua importância. Por exemplo, você pega o Kozlins, que tem acesso para a Série A, o Alisson Maia tem acesso para a Série A, nós estamos encaminhando outro zagueiro também que tem a sua importância. O lateral direito, o Igor Inocêncio, tem acessos. O Diego Torres é um atleta que tem a sua importância também no futebol. O próprio Dodôzinho também já teve atuações em Série A. Então, são atletas importantes. Eu não gosto de individualizar dessa forma. Então, o que eu falo é que nós vamos, sim, ter uma equipe competitiva de Série B. E a gente espera que dê liga, porque isso é importante também. Então, é basicamente isso. Dois nomes saíram na mídia recentemente, do Nicolas, centroavante, e do Rafael Donato. O Vila procurou esses jogadores em algum momento? Não, o Donato não teve procura. Um atleta que tem nosso grande respeito, admiração, um grande atleta. Fez mais uma Série B excelente, figurando entre os melhores da competição na posição dele. Mas nós não tivemos nenhum tipo de avanço de negociação. Em relação ao atleta Nicolas, houve sim algumas tratativas, porém, elas não avançaram porque o atleta queria 2 anos de contrato e a gente falou que os 2 anos de contrato seria possível caso a gente atingisse meta de performance. Acaba que nós não estamos falando, por mais que é um atleta altamente profissional, que tem um cuidado muito grande com a sua parte física, mas nós estamos falando de um atleta de 36 anos, né, que vai completar ali seus 36 anos. Então, a gente não avançou por isso. E, além disso, tinha que também, lógico, buscar ali uma solução com o próprio Paysandu, e a gente não avançou para essa outra solução com o Paysandu, uma vez que
nós não evoluímos nessa negociação com o atleta. Então, não fazia sentido a gente caminhar com o clube, sendo que não iria caminhar conforme interesse com o atleta, uma vez que este tem contrato com o Paysandu até o final de 2025. O goleiro House, nessa temporada, ele disputou apenas 2 jogos. Um foi uma atuação fantástica no Clássico e a outra aquela atuação contra o Coritiba. Ele fica para a próxima temporada? Fica, é um atleta que tem um bom perfil, novo, atleta que tem a sua qualidade técnica, que foi, vamos dizer assim, duramente, severamente criticado por uma partida e na partida anterior tinha saído aplaudido, a ponto de forma esmagadora aí, achar que o treinador deveria proceder à mudança do então titular para ele. Mas ele, naquela partida contra o Curitiba, não foi o único que foi mal. Foram todos ali. Do treinador ao jogador que estava no banco, inclusive eu também que estava do lado de fora, devo ter alguma culpa, porque ali não posso atribuir a ele uma carga de responsabilidade tão grande assim. Para fechar, presidente, até para o torcedor do Vila que pergunta muito isso, o que ainda falta para o Vila Nova conquistar o tão sonhado acesso? Olha, se a gente soubesse, a gente vendia, né, a fórmula, né? E tem clubes gastando muito dinheiro aí, que inclusive ficaram atrás de nós, outros que ficaram pelo caminho aí, até na nossa frente, que gastaram demais. Clubes aí que gastaram 5 vezes mais do que a gente e não conquistaram. E essa fórmula aí, se tivesse, nós tá todo mundo rico. O que a gente se apega agora é o fato de que nas retas finais aí nós sofremos com o problema de contusões. Ano passado nós perdemos 2 jogadores de contusões e suspensões. Por exemplo, ano passado nós fomos para o último jogo nosso sem o Guilherme Parede, que tinha sido um atacante referência para nós, e sem o Igor Henrique, que estava vivendo um momento esplendoroso. Esse ano nós também tivemos problemas com lesões e suspensões, que fez com que a gente perdesse uma força ali na reta final, que nós estamos buscando para 2025, qualificar mais o elenco, termos mais opções por posição. E é isso que nós estamos fazendo. Certinho, presidente. Muito obrigado pela entrevista.